Hoje nós vamos conversar com Leonel Pavan, né? Eu falei na chamada que está no Instagram nosso, Rádio Menina BC, e também no meu, @locutora_Dilson, né? Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, vice-governador. Faltou o quê? Só ser presidente da República, né, Pavan? Tudo bem? Chega aí, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é uma alegria estar contigo aqui. Primeira vez que a gente conversa pessoalmente aqui. Primeira vez. Até era para ser outro dia, mas não pude. Pois é, na semana passada... A voz estava muito rouca. Mas, enfim, né? Vamos conversar um pouquinho aí, temos aí uns 10 minutos para a gente bater um papo. Tá bom, estou à disposição. E o seu nome, assim como outros tantos, estão... Leonel Arcângelo Pavan. Sim, o seu nome está sendo falado muito na volta à atividade fronte, né? Que é ser candidato a algo aqui no estado de Santa Catarina. Isso procede? Procede. O PSDB de Santa Catarina, algumas lideranças, em função da minha experiência do Executivo, do Legislativo, e até porque haverá uma disputa mais acirrada este ano, e o PSDB vai ter candidato ou a governador ou a vice, vai participar da majoritária, solicitaram que eu colocasse o nome à disposição. Tanto o pessoal, o presidente nacional do PSDB, como alguns senadores que ainda que exercem funções, e aqui o Dalírio Beber, que foi senador, aqui o Gilmar Quenazio, e o próprio Mirizio, que é um pré-candidato, que talvez não seja. Ele disse: Pavan, se você não for, tu é o candidato a governador. Gostaríamos que colocasse o seu nome à disposição. Como eu sou uma pessoa de desafios, eu não me entrego facilmente em relação àquilo que eu penso, aquilo que eu desejo. Vejo que o Estado, hoje, ele precisa de uma ação mais permanente, não uma ação apenas eleitoreira. Eu fui governador, em 10 meses eu investi 1 bilhão e 100 milhões de reais. Em 10 meses, com o Estado sem recursos. Nunca trazemos salários, nem aqui em Balneário Camboriú, nunca, nem no Estado. Mas investimos 1 bilhão e 100 mil reais em diversos setores da economia dos municípios de Santa Catarina. Então me deu uma experiência, me deu uma margem boa. Na época eu cheguei a estar aí com 36%, né, para concorrer a governador, daí por motivos de composição nacional, foi criada a Tríplice Aliança do MDB, do PSD de Raimundo Colombo e PSDB, onde foi eleito Raimundo Colombo. E eu fiquei como governador. O que você acha hoje da atual administração do governo do estado, Carlos Moisés? O Carlos Moisés, ele me surpreendeu 2 vezes. Uma surpresa foi a eleição dele, tá? Surpresa para todos. Porque quem votou no 17 votou de cabo a rabo. E muitos erraram nessa questão em deputados estaduais, federais, e muito erraram em governadores do Brasil. Acredito que não haverá mais essa questão de votar, porque vota em cima, vota até embaixo. Então a surpresa foi a eleição dele. A segunda surpresa foi que quando ele retornou após o seu afastamento, ele voltou com outro conhecimento, ele voltou diferente, ele voltou mais no diálogo com o legislativo, com os prefeitos. E esta pandemia enriqueceu os estados e os municípios, porque deixou-se de fazer obras, deixou-se de fazer contratações, não se pagou mais dívidas, porque foi postergadas, e os impostos continuaram a encher os cofres, as burras dos governos. Então, tem dinheiro, e ele passou agora, com muita competência, com responsabilidade, acredito eu, a ter um diálogo maior com os municípios, com os prefeitos, que é o que deve ser feito, e com o legislativo. E os municípios também, né, sobraram dinheiro.
essa pandemia deu lucro para os governos. Ficaram 2 anos parados, sem investimentos, e quando retornou às atividades, os cofres cheios. É verdade. Então, a avaliação que eu faço dele, que é uma evolução dele. Eu não tenho nada contra o Moisés, conversei apenas uma vez com ele, 2 vezes, Márcio, mas ele me surpreendeu 2 vezes. A eleição, que era inesperada, por causa do Bolsonaro eleger o governador, acredito que não acontecerá mais isso. E depois o retorno dele voltou totalmente maleável, diferente, e conseguiu se aproximar melhor dos municípios. O último deputado que nós tivemos aqui foi você, né? Fui eu. De lá Só pra teve cá? deputado aqui do PSDB. O Dado Xerém por 3 vezes e eu para uma vez estadual. E federal eu fui o único eleito. Por que a gente não consegue eleger mais ninguém como deputado, tanto estadual como federal aqui na nossa região, onde a gente precisa tanto? Nós somos uma cidade diferente, elas vêm de várias regiões do estado de Santa Catarina e acabam trazendo compromissos locais de onde eles saem e acabam sendo vinculados a deputados regionais de outra região. É uma pena porque Balneário Camboriú, com quase 100 mil eleitores, Camboriú com quase 60, 70 mil eleitores, essas 2 cidades por si só deveriam ter deputados estaduais e federais. Por isso que é importante candidaturas. Veja só, Balneário Camboriú só teve PSDB, que foi o Dado Xerém 3 vezes, eu federal 1 vez, estadual 1 vez, senador, vice-governador e governador. Só o PSDB. Nós, talvez o PSDB não tenha candidato dessa vez. Se eu concorrer a governador, eu não pretendo lançar candidatura local. Né? Agora, se eu não concorrer, aí o partido vai ter que analisar essa questão. Mas deveriam eleger pessoas daqui. É verdade. Precisa, né? Precisa. Precisaria. O que tem de verdade no seu nome também? Você fala em pré-candidatura a governo, mas para Camboriú, o seu nome foi citado lá para prefeito de Camboriú. O que acontece em Camboriú? Eu tenho meus investimentos lá. Tenho muitos investimentos. E desde quando viemos morar em Balneário Camboriú, tínhamos fazenda no Rio Pequeno, no Rio do Meio. E hoje eu tenho minha fazenda nos Caetés. Eu tenho vínculo. Estou construindo em Camboriú. Ainda vamos iniciar mais 2 construções. E eu passei a defender alguns projetos arrojados para Camboriú, independente de ser candidato ou não. Camboriú é a bola da vez, porque ela está no centro de 15 quilômetros de Brusque, de 15 quilômetros de Nova Trento, de 14 quilômetros de São João Batista, de 13 quilômetros de Canelinha, de 5,5 quilômetros de Tijucas, de 4,5 quilômetros de Itapema, ligado totalmente a Balneário Camboriú e 4,5 quilômetros de Itajaí. Então está no meio, todas com acessos precários. E eu passei a defender alguns acessos e algumas modificações para essa cidade. Inclusive disse que o próximo prefeito de Balneário Camboriú, ou a próxima prefeita de Balneário Camboriú, terá que governar de frente para Camboriú, tem que olhar para Camboriú. Balneário Camboriú depende muito daquela cidade, muito. Nós temos de 30, 40 mil trabalhadores que vêm todos os dias trabalhar em Balneário Camboriú, carteira assinada aqui, recolhe impostos aqui e vem de manhã, retorna à tarde. É um caos para vir até aqui, é um caos para retornar. Chega em casa, cansados, dormem, levantam, trabalham de novo. Aí ficam doentes aqui, nas condições, aí não tem saúde que eles precisam. O que precisa vai no hospital regional em Camboriú, porque não tem a saúde. A educação, a saúde, o social, o transporte público, turístico, inclusive, vou citar alguns, tem que ser em conjunto. Então, quando eu falo dos trabalhadores, tem que olhar para Camboriú,
Tem que olhar para Camboriú porque nós temos o rio Camboriú, o rio mais curto do Brasil, Adilson. E todo ele formado de água de nascentes. O rio Camboriú, despoluído, seria um rio fantástico porque ele é formado por nascentes de água de Camboriú, de milhares de nascentes. Não, se nós não preservarmos as nascentes de Camboriú, não ajudarmos a preservar as nascentes lá, se der um problema, acabou o Balneário Camboriú. Porque aqui não tem água. Nós não temos água. Se perfurar um poço artesiano, a água é salobra. Então nós dependemos do rio Camboriú. Dependemos das nascentes de Camboriú. Então nós precisamos olhar com diferença. Aí eu defendi alguns projetos de transformar Arrozeiras e alguns outros locais em açudes, em lagoas de reservas de água, pagando essas pessoas que fazem a reserva, receber o valor merecido pela guarda das águas permanente, né, uma reserva de água. Defendi um monotrilho, trem de superfície, que sai lá de Camboriú, vai para Barra Sul, Barra Norte e Praia Brava. Monotrilho parando em alguns lugares. Sim. Seria fantástico, né? Então, assim, outros projetos, duplicação de rodovias e tal. Para fechar, então. Só estou falando isso aqui, porque você me fez a pergunta. Exatamente. E com isto, aí só surgir o Pavan, prefeito de Camboriú. Ninguém falou comigo sobre isso. O certo, né, pelo que a gente conversou pouco, né, a gente precisa de bastante tempo para conversar com o Pavan, porque são anos de experiência. É que você vai estar envolvido com algo politicamente esse ano. A eleição do prefeito é daqui 3 anos. Prefeito. Não, mas esse ano. Se eu for governador, eu vou ajudar Camboriú, Balneário Camboriú, Santa Catarina de outra forma. Está disposto? Não, eu estou disposto a concorrer a governo. Sim. No mínimo, a compor como vice-governador, no mínimo, mas eu sou candidato a governo pelo PSDB. E vou poder contribuir com aquilo que eu penso, com aquilo que eu entendo, contribuir com recursos públicos, ou seja, do Estado, ou seja, de outra maneira, ajudando nas emendas de parlamentares. Leonel Pavan, obrigado pela tua visita aqui, né? O tempo é curto neste horário, mas o papo é rápido. Já valeu, né? Se quiser mais discutir as coisas mais amplas da região, sobre essas questões de consórcios entre municípios da nossa região, a Rádio Menina expande por mais de quilômetros, de milhares de quilômetros. Sim. E um fato importante é nós debatermos consórcio entre os municípios. Não dá mais para dizer Pissarras, um projeto para Pissarra, um projeto para Penha, um projeto para Navegantes, um para Itajaí, um para Luiz Alves, um para Ilhota, um para Balneário Camboriú, para Camboriú, Itapema, Porto Velho, Lomias. Não. Essas cidades regionais, ela precisa ter projetos únicos, transporte público, lixo, esgoto, trânsito, infraestrutura, turismo. Dá para fazer um consórcio fantástico nisso. Eu aprendi muito lá na França, que eu fui conhecer os consórcios e disse, meu Deus, a Anfre tem esse potencial para fazer tudo isso. Um abraço. Até a próxima. E se eu for governador, vou transformar várias cidades próximas da outra em consórcios. Vamos cobrar. Com certeza. Obrigado, Leonel Pavan.